Bom dia, meus alunos, minhas alunas, irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, outros que estão chegando todos os domingos com a Silvana, também comigo, em outras classes da Escola Dominical de nossa Igreja Metodista aqui em Lorena, com o irmão Arson, com os juvenis, o irmão Alfredo com os jovens, o irmão Amauri com os homens, a irmã Zeila, as irmãs Zeila e Shirley com as mulheres, as crianças com a Clarice, com o Rubinho, a Tônia, né? E nós também, nossa classe, que é um pouco eclética quanto às idades, não é? E também o gênero, né? Se são mulheres, se são homens, é uma classe mais eclética. Então nós também temos nos encontrado, né, aos domingos, graças a Deus. Ficamos felizes, gratos a Deus, porque muitos, não é? Não desanimaram da escola dominical e continuaram nesse momento de pandemia, de afastamento, de isolamento, continuaram via internet, online, tendo contato para nós continuarmos crescendo na fé, crescendo na comunhão com o Senhor, com nossos irmãos, na maturidade cristã que está sendo o nosso tema neste momento, né? E nós somos gratos a Deus. E nos entristecemos porque muitos não têm acompanhado, muitos têm desanimado, não é? Por não gostarem muito da internet e não se adaptarem bem, não se adequarem e têm perdido ótimas oportunidades de crescimento, de experiência com Deus. Vamos estar orando, meus irmãos. Nós somos gratos ao Pai por mais esta oportunidade preciosa que nós temos de nos encontrarmos em escola dominical, em nossa amada Igreja Metodista em Lorena, assim como tantos outros irmãos, tantas outras igrejas, denominações estão se encontrando também presencialmente ou também indiretamente pelo recurso da tecnologia. Te agradeço, peço, Senhor, a tua inspiração para que nós, a cada momento, cresçamos mais e mais em rumo à nossa maturidade plena na fé, na estatura do varão perfeito, inspirado em nosso Senhor Jesus Cristo e revelada nele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então é um prazer estarmos aqui. Nesses domingos, então, temos estado com a irmã Silvana, comigo, em nossa classe, né? Essa classe específica, e que tem trabalhado o tema maturidade cristã, dessa publicação da editora Angular, né, da Igreja Metodista no Brasil. Ela é dedicada a adultos e ela tem nos ajudado muito, né? Nossa classe tem alguns jovens, tem alguns adultos maduros, menos maduros na idade, não é? Talvez até algum um pouco mais adolescente. Como eu disse, é uma classe mais eclética, né? Então, nós temos trabalhado essa revista que é dedicada aos adultos, mas que também é um assunto extremamente pertinente, pode ser trabalhado com as crianças, claro, que numa linguagem acessível a elas, não é? E baseados então na palavra de Deus, acima de tudo inspirados na palavra do Senhor, com comentários de João Wesley, comentários de outros tantos servos de Deus que anotaram, fizeram anotações que nos ajudem a compreender melhor o texto bíblico. Temos crescido, não é? E temos buscado mais conhecimento na palavra do nosso Deus. Então, o tema que nós estamos trabalhando, então, desta vez, relacionado com a maturidade cristã, é justamente o que nós começamos domingo passado. Maturidade cristã e os mistérios da vida. Então, meus irmãos, nós, domingo passado, começamos a conversar a respeito dessas questões.
É fato, é realidade que muitos, muitas textos bíblicos, não é? Eles talvez tragam para nós algumas questões, algumas dúvidas. E então nós estamos falando sobre justamente isso. E nós encerramos inclusive com a palavra nos dada através de Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, quando ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Não é? Então, meus irmãos, lá no Velho Testamento, Moisés já colocava, não é? Moisés esteve face a face com Deus. A Bíblia diz que ele foi o único a ter essa experiência maravilhosa, mas ele nos escreve: nem tudo nos foi revelado plenamente, não é? Nem parcialmente, talvez, mas nós, pela fé, temos que nos alimentar daquilo que nos foi revelado e aquilo que nos foi manifesto pela palavra de Deus, pelos profetas, pelos patriarcas e nos últimos dias, como diz a própria palavra, pelo próprio Jesus, pelo próprio Filho de Deus. Então, as coisas reveladas são para nós, para que nós cumpramos a palavra do Senhor. Não é? E aquilo que não nos foi revelado, a Deus pertence, e nós temos que esperar nele pela fé. O justo viverá por fé. Isto tem sido também uma palavra base, não é? Para que nós prossigamos rumo à nossa maturidade cristã. Então, aquilo que se apresenta a nós como mistério, não é? Então, é aquilo que não nos foi revelado. E isso não pode e nem deve nos paralisar ou nos desanimar na nossa carreira cristã, não é? Porque nós temos o suficiente para nós prosseguirmos olhando para frente e para o alto e não olharmos para trás, nem deixarmos que essas questões não reveladas enfraqueçam a nossa fé, enfraqueçam a nossa espiritualidade e faça com que a gente desanime e desista, como muitos têm desistido da caminhada cristã. Mesmo porque, então, meus irmãos, é o que temos falado, nós temos o suficiente para a nossa salvação. Jesus é a revelação do Deus invisível. É o Deus que se encarna e que se torna visível e que habita conosco, no dizer, no significado do nome Emanuel. Ele é Deus conosco. Então nós temos o suficiente, meus irmãos, e não podemos ficar buscando motivos para desanimarmos da nossa fé. É como nos diz o livro de Hebreus, lá no capítulo 1, no versículo 1 ao 4. Se quiserem abrir, Hebreus 1, 1 ao 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então é assim, meus irmãos, que nós, ao pensarmos, além do que nos convém,
na busca de ficarmos sondando os mistérios de Deus que não nos foram revelados, nós então estaremos correndo o risco, nos expondo ao risco de estacionarmos na nossa caminhada, rumo à maturidade, ao crescimento, ao desenvolvimento da nossa salvação, da nossa santificação. E aí estacionarmos quando não desistirmos e desanimarmos. Não é? A palavra diz: não pense, não queira pensar além do que convém, não é? Segundo a fé que é dada a cada um. Não é? Não deixe que as nossas limitações no conhecimento nos impossibilitem de sermos salvos e de termos a vida eterna com nosso Deus. Lembro também de um outro momento que Paulo diz: agora vemos como um espelho, não é? Agora vemos como que no espelho, mas depois nós veremos como nós também somos conhecidos, veremos de uma forma plena naquele dia que o Senhor tem estabelecido. Ora, como nós já conversamos, não é, um desses mistérios então é o da ressurreição. É o da ressurreição. E Paulo, então, lá em 1 Coríntios, nós comentamos domingo passado, o capítulo 15, o versículo 35 em diante, né? Paulo, ele faz esse questionamento. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? E aí Paulo nos adverte: insensatos. Não é? Pessoas sem sentido, não é? Sem percepção, sem fé suficiente. Isso é insensatez. Não é? E Paulo então nos adverte quanto a esses questionamentos. E ele vai, de uma forma também acessível, passar explicações, considerações que vão ajudar a elucidar as dúvidas da igreja de Tessalônica, não é? Mas não temos o suficiente questões, nós continuamos assim. Mas como que o mar, com tantos mortos, com tantas pessoas mortas que morreram lá no mar, que os seus corpos nem existem mais, que os peixes comeram, devoraram os monstros marinhos, não é? Como que Deus vai ressuscitar as pessoas? E as milhares e centenas de pessoas que existiram desde a fundação do mundo, como isso pode ser? Aonde que Deus vai colocar tanta gente? Meus irmãos, não é? É isso que Paulo está dizendo. Não podemos ficarmos com insensatez, não é? Deixarmos que essas coisas tomem o lugar, não é, de Jesus em nossas vidas. Jesus é a grande revelação. E Jesus está falando, como ele disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou com você e você não tem me visto. Então, temos que orar para que o Senhor abra os nossos olhos da fé, para que nós possamos ver além desses olhos naturais e pela fé enxergarmos além. Me lembro do texto em que o profeta no Velho Testamento está vendo um exército de cavalos e cavaleiros de fogo que vieram defender a eles, não é? E ele está em paz, porque ele está tendo aquela visão da glória de Deus, do socorro de Deus. E o seu servo estava com medo porque não via. Então o profeta ora para que Deus abra os olhos do servo, e Deus então faz isso, e o servo então pode ver milhares, centenas de cavalos e cavaleiros de fogo que estavam ali para defendê-los. Então nós precisamos, pela fé, crermos a ponto de enxergarmos o invisível, não é? E de vermos através de Jesus, que é o Deus invisível feito visível na sua palavra, em toda a revelação que ele representa, vermos a razão da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor.
Lá em Romanos 8:11 temos uma palavra que deve nos bastar, deve bastar para aquele que está caminhando na maturidade cristã. Diz assim: se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, este vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele, este mesmo que ressuscitou a Jesus, vivificará também o corpo de vocês, o corpo mortal de vocês, não é? E é onde Paulo vai dizer, um é o corpo das aves, outro é o corpo dos animais, dos insetos, não é? E os minerais, as pedras, o ar, não é? São coisas, fenômenos, são físicos, não é? E que nós consideramos. Então, assim como tudo isso existe diferentes corpos, também existem corpos terrestres, mortais, corruptos, sujeitos à corrupção, e corpos celestiais, não é? E Deus pode, e Ele vai nos dar esse corpo eterno e incorrupto, que não é sujeito à corrupção. E nós vamos continuar, não é? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E nós estamos falando, se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, que nós já lemos que é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus, do Deus eterno. Se habita em nós esse Espírito, este mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, nos ressuscitará naquele dia. Portanto, meus irmãos, Paulo nos convida a usarmos como arma contra as dúvidas, contra esses mistérios que se apresentam diante de nós, não é? Que são os mistérios da ressurreição, o mistério da segunda vinda de Jesus, o mistério da vida, o mistério da morte. Quando nós nos deparamos com esses mistérios, Paulo, ele nos adverte a prosseguirmos pela fé, usando como arma a fé. E é então baseados nesses textos que nós lemos. Se Cristo ressuscitou, se eu creio que Cristo ressuscitou, e Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, e se eu não creio que Cristo ressuscitou, é vã é a minha fé, eu estou perdendo o meu tempo, porque comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não é? Se não há vida eterna, se não há vida após a morte, de que vale tudo isso, meus irmãos? Mas se nós cremos que Cristo ressuscitou e nós temos o testemunho da palavra dos servos que presenciaram e viram e creram, e nós temos sentido que Jesus é vivo, que Ele é presente pelo Espírito Santo, que nos consola, nos convence. Então, se nós cremos na ressurreição de Jesus, nós cremos também que nós ressuscitaremos, porque Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, não é? Então, a palavra nos garante isso. E Paulo nos convida, nos aconselha a prosseguirmos pela fé. Aliás, Jesus repreende a Tomé quando Tomé não presencia, não é, a Jesus ressuscitado no meio deles, né? Porque ele não estava presente. E quando ele reconhece Jesus e ele confessa então o senhorio do Senhor Jesus, Jesus o repreende assim: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Meus irmãos, isso é maravilhoso, é uma palavra que vem calar fundo e é muito apropriada
para este tema que nós estamos abordando nesses domingos, nesses últimos domingos. Bom, novamente a palavra declara lá em 1 Coríntios 2,9, Paulo dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, meus irmãos, nós precisamos, pela fé, aguardar novos céus e nova terra, né? Por mais misteriosos que isso possa soar para nós, não é? Por mais misterioso que possa soar nos nossos ouvidos, pelos ouvidos da fé, ouvidos para ouvir, olhos para ver, como diz o Senhor Jesus, nós precisamos prosseguir pela fé. E assim tantos outros mistérios, não é? Como já dissemos anteriormente, a volta de Jesus, os tempos do final, não é? O arrebatamento, a vida eterna, quanto mistério, quanta grandeza, quanta expectativa, como nós lemos domingo passado, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos, não é? E nós então queremos estar caminhando para a conclusão do nosso estudo, não é? Desses últimos domingos, a respeito dos mistérios da vida e como que nós devemos nos comportar com maturidade cristã. Finalmente, então, meus irmãos, nós queremos assim, firmados na carta de Paulo aos irmãos tessalonicenses, na sua primeira carta, como nós temos citado, né, e nos referido nesses últimos dias, estarmos nos inspirando a como prosseguirmos. Então, uma das lições dessa carta para nós é justamente o fato de Paulo, como um irmão mais experiente, mais maduro, o pastor, na verdade o fundador daquela igreja, não é? Aquele irmão que tinha caminhado mais nas suas experiências, no dizer dele mesmo, tinha recebido do próprio Senhor, diretamente do próprio Senhor. Então, assim como os irmãos foram ajudados pela maturidade de um irmão mais vivido, mais experiente, nós também devemos, diante de dúvidas, de temores, de inseguranças, buscarmos também a companhia de irmãos mais maduros, mais experientes, mais vividos na fé, mais sofridos na fé, mais experimentados, mais provados, não é? Então, buscarmos nessas pessoas. Eu tenho que confessar que para mim isto foi uma realidade na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência e mesmo na minha fase adulta. E ainda agora assim acontece, a companhia de irmãos mais maduros, mais experientes, não é? Então, eu tenho que citar aqui nomes, não é? Além do meu pai e da minha mãe, citar o nome do pastor Silas de Freitas, né? Citar o nome do pastor Silas César, lembrar aqui do irmão João Francisco de Campos, da nossa irmã Ermelita Marota, Eide Cópula, Dona Maria Rodrigues Cópula, Dona Maria Rita Correia, não é? Pastores, como o pastor também João Dias Leites, reverendo Natanael Inocêncio do Nascimento. Meus irmãos, são muitas pessoas, não é? Dona Maria Filippini. Olha, eu tenho que parar, porque certamente eu posso estar omitindo algum nome, mas são muitos irmãos, não é? Dona Jane Borges, são pessoas que me apoiaram, oraram comigo, me orientaram, me incentivaram, né? Me fortaleceram. Então, eu preciso dessas pessoas, eu preciso
né? E os líderes precisam ter consciência disso, de que os mais jovens na fé, os mais imaturos, precisam do apoio do professor da escola dominical, do líder do discipulado. Os pastores têm que ter essa mente, os professores da escola, não é? As lideranças da igreja precisam ser pessoas experientes e que também tenham outros que lhe deem suporte na sua fé, para que nós nos consolemos uns aos outros na esperança, na fé e no amor, né, meus irmãos? É muito rica esse estudo, não é? E aí, através da sabedoria, assim como os tessalonicenses buscaram na sabedoria, na experiência do irmão Paulo, nós também precisamos ter pessoas que nós busquemos juntos em oração, na orientação, na leitura, no aconselhamento, na leitura da palavra, meus irmãos, viu? Então, mesmo quem sabe em livros, em literatura especial, em boa literatura cristã, que possa também nos fortalecer em nossa fé. O segundo item é, sem dúvida nenhuma, o item da fé, não é? A fé é fundamental. E aí é onde Paulo reforça essa questão em 1 Tessalonicenses 4:14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Em suma, a palavra só encontra sentido naqueles e para aqueles que se permitem irem além dos olhos naturais, dos olhos carnais, e terem olhos para ver. E pedir a Deus: abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja além e creia pela fé na tua palavra, não é? E aqueles mistérios que ainda aprouve a ti não me revelar, eu devo descansar e confiar em ti, que tu és um Deus amoroso, poderoso, e tu és dono da vontade boa, agradável e perfeita para todos nós. Nós vamos ler então lá em 1 Tessalonicenses também 4:13, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, meus irmãos, maturidade cristã é nós não nos entristecermos diante daquilo que para nós ainda é um mistério. Por exemplo, o mistério da morte. Mas nós temos que esperançarmos, não é? E não nos desesperarmos, deixar de esperar, deixar de ter esperança, mas esperarmos na palavra de Deus, que Ele cumprirá, levará a bom termo a obra que Ele iniciou em nós. Então, Hebreus vai nos falar sobre a fé, não é? E que nós, então, como um terceiro conselho, nós enfrentemos esses mistérios, essas dúvidas, não é? Olhando para frente, encarar esses temores, esses mistérios de frente e não nos desviarmos da verdade do Evangelho, da palavra, não desistirmos, meus irmãos, porque quantos caminhavam conosco e desistiram, desanimaram da fé, cansaram de buscar, não é? De crescer. Não podemos desistir, mas pelo poder do Espírito Santo, pela fé, prosseguirmos, pela fé, cuja definição está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Queremos concluir, meus irmãos, então, diante dessa palavra maravilhosa, não é? E a fé justamente é isso. Se eu quero entender e ter explicação para tudo na minha lógica humana, então eu já não estou querendo mais ser salvo pela fé, não é? Mas eu estou querendo palpar muitas vezes aquilo que ainda não é palpável, permitido a nós, conforme a vontade
e os juízos de Deus que são inexplicáveis e inescrutáveis. Em nossa caminhada espiritual, eu quero concluir, muitos desafios, muitos mistérios se nos apresentam e nos apresentarão, mas sem dúvida nenhuma que são mistérios e dúvidas com um enorme potencial para nos fazer desanimar e desistir. Porém, Deus tem preparado para nós um caminho excelente que nos conduz e nos conduzirá em maturidade diante de tais circunstâncias. Crer pela fé. O justo viverá pela fé, por fé, nos animando, nos consolando, renovando a esperança, nos suportando, nos apoiando, nos exortando, nos alertando uns aos outros mutuamente em amor. Que Deus nos abençoe grandemente e muito obrigado. Amém.